capítulo 7, que é a passagem que nós estamos. Mateus 7, nós começamos no versículo 1, e na última ocasião nós começamos a estudar o versículo 6, que é o último versículo daquilo que é o objetivo de nós estarmos aqui estudando, apenas até o versículo de número 6. Eu vou ler toda a passagem para a gente relembrar, e aí assim a gente dá sequência. Mateus 7, do versículo 1 ao 6, diz: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro de teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos juntos, versículo 6? Não deis, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Nós já vimos, irmãos, que o texto, no início do capítulo 7, trata sobre algo muito específico, que é sobre o julgamento. No caso, o tipo de julgamento que nós não podemos ter. Somos proibidos de exercer o julgamento dessa forma. E recebendo essa ordem, Jesus também apresenta para nós algumas razões, alguns motivos do porquê que nós não devemos julgar as pessoas de maneira destrutiva e baseada na nossa própria justiça. Depois de termos visto essas razões ou esses motivos, nós chegamos no versículo 6, que é a passagem que ainda nós não terminamos de estudar para compreendê-la, onde Jesus disse algo que tem relação com o julgamento. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Por que que esse texto tem relação com os versículos anteriores que claramente falam sobre julgamento? Porque o tipo de julgamento errado, proibido, é o tipo de julgamento que aparece nos versículos 1 a 5, o tipo de julgamento destrutivo, baseado na nossa própria justiça, o que é algo pecaminoso. Mas tem relação porque agora no versículo 6, nós temos um exemplo de algo pelo qual nós estamos autorizados a julgar. Isso a gente tem falado e afirmado, porque para cumprir a ordem de Jesus aqui no versículo 6, que é qual? Não dê o que é santo os cães, e não dê vossas pérolas aos porcos. Para que a gente possa cumprir isso, a gente precisa saber quem é porco e quem é cão, não é? Para a gente poder cumprir isso, a gente tem que julgar, avaliar quem se enquadra, se encaixa nesses termos utilizados por Jesus: cão e porco, ou cães e porcos. E aí o que nós fizemos na última oportunidade de estudar esse texto, o versículo 6, foi entender o que significam os cães aqui dentro do contexto bíblico, principalmente dentro do contexto judaico. E tem relação com animais que para os judeus não tinham valor, eram desprezados
pelos judeus. E aí a gente vai ter que refletir, depois de avançar um pouquinho no texto, que tipo de pessoa que se encaixaria como alguém que pode ser considerada cão, desprezível, sem valor. Quando a gente fala assim, parece que é um negócio meio estranho, né? Antibíblico. Considerar alguém sem valor, considerar alguém desprezível, não soa estranho? Quando Jesus, por exemplo, fala para nós que a gente tem que amar até o inimigo, fazer o bem até o inimigo. Agora, o próprio Jesus se refere ao tipo de pessoa que pode ser considerada como cão, e a gente entendeu que cão, para os judeus, eram animais sem valor e desprezíveis. Como é que esse negócio vai encaixar? A gente vai ver isso, à medida que nós formos seguindo aqui. Antes da gente seguir, para entender um pouco melhor a ideia de apenas esse único versículo 6, a gente precisa também entender qual era o sentimento, qual era a concepção, a ideia que os judeus tinham em relação aos porcos. Quando a gente fala sobre cão, a gente associa aos cães que a gente tem em casa, né? Os cães domésticos, os pets. E a gente aprendeu que, no caso, esses cães aqui não eram desses tipos. Eram aqueles cães vira-latas, raivosos, que ficavam perambulando pelas ruas. E talvez, quando a gente pensa em porcos, no contexto judaico, a gente tenha um pouco de noção ao que o porco estava relacionado para os judeus. Alguém tem lembrança aí do contexto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, o que o porco era para os judeus, o povo de Deus? Animal imundo ou impuro, do qual, se o judeu tocasse num porco, ele então estava impuro e ele deveria ser afastado dos lugares santos, para que também não contaminasse aqueles lugares, e para que ele pudesse ter acesso aos lugares santos, ele deveria se santificar, se purificar. Então isso envolvia toda uma legislação, todo um ritual de purificação instituído por Deus ao povo de Israel, ali no Antigo Testamento. Então, é isso mesmo. Uma das ideias a respeito dos porcos para os judeus é que esses animais eram imundos. Abra aí em Levítico, capítulo de número 11, versículo de número 7, para a gente conferir isso. Enquanto alguém abre em Levítico 11, outro irmão abra para nós em Deuteronômio, capítulo 14. Levítico 11, 7 e Deuteronômio capítulo 14, versículo 8. Por favor, quem achar, pode ler para nós. Deuteronômio 14, 8. Então a ordem de Deus em relação a esse animal em específico é direta e clara. Não coma, não toque, caso contrário, vocês ficarão imundos, porque esse animal
é um animal imundo. Também já foi mencionado aqui, mas é bom a gente pontuar, que era o tipo de animal abominável de se comer. Em Isaías 66, no capítulo 66, versículo 3, diz assim: o que imola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Qual é a ideia aqui? Deus está descrevendo aquilo que estava acontecendo no meio do povo de Israel. O povo tinha a vida religiosa, tinha que cumprir as leis, os rituais, os sacrifícios, etc. Mas esse povo estava se tornando um povo legalista, cumprir a lei por cumprir, que é obrigação, sem ter a lei no coração, sem ter a lei como algo que vai para a vida, reflete na vida, na prática. Deus vai dizer isso aqui, me vem de cabeça, no primeiro capítulo desse livro de Isaías, e agora a gente vê algo semelhante aqui. E Deus vai dizer que várias das coisas legais, rituais, cerimonialistas que o povo de Israel fazia, era feita da maneira certa. Mas porque eles estavam tendo uma vida de pecado, o texto diz que aquilo que eles ofereciam, oferece uma oblação, como que oferece sangue de porco. Eu não pensei aqui para dizer aos irmãos, mas a gente pode fazer isso. O que é oblação? Eu estou na minha cabeça aqui que é uma oferenda, uma oferta. Deixa eu conferir numa versão aqui mais fácil. Isaías 66, 3. Quanto aos que escolhem seguir os próprios caminhos, ou seja, escolhem ter uma vida segundo o próprio desejo do coração pecaminoso, os que têm prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei suas ofertas. Quando oferecem um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano, por causa da vida de pecado. Então eles estavam cumprindo a lei, mas porque a vida estava em pecado, o fazer coisas santas era a mesma coisa que fazer algo profano. E isso tem relação com o texto que também a gente está estudando aqui aos domingos de Ageu, aonde o profeta Ageu vai dizer exatamente isso ao povo de Israel. Aí continua. Quando sacrificam um cordeiro, é como se tivessem oferecido um cão. E aí agora, quando trazem uma oferta, e no caso a oferta aqui é de cereal, oblação, como está na nossa tradução, é como uma oferta de sangue de porco. Porque o porco era um animal imundo, que contaminava aquilo que era santo. Não somente Deus e as coisas de Deus são santas, mas inclusive o próprio povo de Deus foi chamado para ser santo como Deus é santo. Então esse povo que foi chamado para ser santo, não deveria se contaminar com coisas imundas. Isso era uma ilustração daquilo que o povo de Deus é chamado para viver na vida, na prática. Não é só ter animais santos, mas o animal santo é uma ilustração, é um reflexo daquilo que eles deveriam viver, porque é isso que é a vida do povo de Deus, uma vida de santidade, porque Deus é santo. E aí,
O porco, sendo um animal impuro, quando os israelitas ofereciam oferta de cereal, era como se eles estivessem ali se sacrificando um porco imundo. A conclusão, porque a gente não precisa delongar demais no que os judeus tinham em relação aos cães e aos porcos, a conclusão é que esses dois termos são utilizados por Jesus tendo o mesmo sentido de se referir a animais impuros, condenáveis, desprezíveis e que deveriam ser evitados. Então preste atenção nisso. Eram animais que deveriam ser evitados. Guarde essa palavra, evitados. A gente tem o contexto do que era o cão e os porcos para os judeus, algo que eles deveriam evitar ter contato. Para pegar isso e aplicar ao sentido e ao contexto da passagem de Mateus capítulo 6. Antes, o texto está dizendo, então, a respeito de cães, porcos, coisas santas e pérolas. O que são as coisas santas? É contraste do que é imundo, do que é impuro. Santo diz respeito àquilo que é separado exclusivamente para Deus, que tem relação exclusiva com Deus. Vamos abrir em 1 Coríntios, Crônicas. Confundi o R com O. Crônicas, 1 Crônicas 23. Acharam? Versículo 13. Lê para a gente, Ailton. Por que os filhos de Arão e Moisés, mais especificamente Arão e seus filhos, eram santos? Porque eles foram chamados por Deus para serem separados de todo o povo de Israel. Então era da tribo de Levi, filhos de Arão, chamados para servir todos os levitas das 12 tribos. A tribo de Levi foi a tribo escolhida por Deus para se envolver somente com as coisas de Deus. Então eles não tinham herança, eles não tinham salário, eles não tinham trabalho, eles não tinham propriedade, não tinham terras. Eles viviam exclusivamente para o trabalho no tabernáculo ou para o trabalho no templo. É por isso que eles são o povo separado, povo santo, porque foram separados, como está no texto, para servir a Deus no Santo dos Santos, e isso perpetuamente. É só um texto para a gente observar a ideia da qual a gente já tem sobre o que significa ser santo. Bom, e pérolas? Estamos falando de cães, porcos, coisas imundas, coisas desprezíveis, coisas a serem evitadas. E em contraste a isso, agora nós estamos falando de coisas santas. O que é santo e agora pérola. Qual a relação de pérola com isso aí? Alguém aqui tem alguma pérola verdadeira? Verdadeira.
É fácil de ter? É barato? Não. É algo preciosíssimo, né? De grande valor. A ideia é essa. Quando Jesus fala sobre pérolas, ele está se referindo àquilo que tem muito valor. Abra aí, no capítulo 13 de Mateus. Versículo 46. Estamos diante de uma parábola, onde essa parábola tem relação com pérola, e sobre a pérola, o próprio texto indica para nós algo do que significava as pérolas naqueles dias para as pessoas. Não mudou muito nos dias de hoje. Wellington, lê para a gente aí, 13:46. Então, tendo achado uma pérola de grande valor. Já entendemos o que é a ideia de porcos, cães, santo e pérolas. A gente conclui dizendo que pérolas e santo têm relação com as coisas preciosas e valorosas de Deus. Então a gente tem de um lado aquilo que é desprezível, aquilo que deve ser evitado, e de outro lado, aquilo que tem relação com Deus, é precioso e tem valor. Essas duas coisas não podem estar unidas. De maneira ilustrativa, Jesus está dizendo, preste atenção, porque o Sermão do Monte foi proferido e registrado para nós que somos o povo de Deus, a igreja de Cristo. Isto, tudo que Jesus está dizendo no versículo 6, são maneiras ilustrativas de dizer algo importante para que a gente faça. Aqui Jesus está dizendo que o crente não deve oferecer as coisas que são santas e valiosas às pessoas que são desprezíveis, às pessoas que nós devemos evitar. Será que existe algum tipo de pessoa que é desprezível para o crente e que o crente deve evitar? Ou esse negócio parece ser antibíblico? O que vocês acham? Por incrível que pareça. Está certo, mas não é aquilo que o texto está se referindo. Porque aí não é a práticas, é um tipo de pessoa. Que tipo de pessoa que o crente deve desprezar, deve evitar? E aí o que é a ideia? Existem coisas preciosas, valiosas que têm relação com Deus, e estas coisas o crente não deve oferecer para esse tipo de pessoa. Fala, Daniel. Ok. Hã? Irmãos, temos que pensar que há pessoas e pessoas, certo? Será que existe o tipo de pessoa que assim é desprezível? A maneira como essa pessoa age, vive. Eu como crente
Não tem nada a oferecer para essa pessoa. É. O Francisco falou uma coisa aqui, a gente já vai adiantar um pouquinho para os irmãos, que nós estamos no caminho certo mesmo. Ele falou que não querem, certo? Nós fomos ordenados por Jesus a ir por todo e fazer o quê? Pregar, fazer discípulos. Então é para a gente pregar, para a gente fazer o bem, para a gente oferecer o que é de Deus a todo e qualquer ser humano. Mas tem um detalhe que está aqui, sendo dito por Jesus de maneira ilustrativa. É para quem quer. Porque olha só, o que o texto diz? Por que a gente não deve dar o que é santo, pérola, para cão e para porco? Termina o versículo 6 dizendo, vamos juntos? Começa aí na palavra para. Mateus 7, 6. Lá no final. Vamos juntos? Para que não... Vamos lá, até o final. Com e voltando-se. Fica mais claro da gente entender por que não? É para oferecer, mas tem gente que não quer. Ao oferecer, se a gente oferecer para quem não quer, o que vai acontecer? O que está sendo dito aqui de maneira ilustrada. Mas a gente chega lá, a gente está no caminho certo. Vou ler aqui uma citação de um comentarista sobre esse versículo que fala o seguinte: em relação às coisas de Deus, e consequentemente ao que é muito precioso, isto deve ser tratado com reverência, e não ser confiado àqueles que em razão de sua natureza completamente ímpia, viciosa e desprezível, podem ser comparados a cães e a porcos. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus está dizendo é: não julgue o seu próximo de maneira pecaminosa, com base no seu próprio juízo, de maneira destrutiva. Isso vocês não façam. Mas, em relação às coisas valiosas, nós devemos julgar a quem nós oferecemos estas coisas. E a gente vai entender por que isso é extremamente importante. E por que não observar isso é extremamente problemático. Mais uma vez aqui citando o comentarista, ele fala: em relação às coisas preciosas de Deus, existem pessoas que são tão incrédulas, que desprezam tanto isso, que para elas o que para nós é uma pérola que tem muito valor, para elas não é nada. Lembra lá do que, se não me engano, o apóstolo Paulo disse, que o evangelho para o mundo é? Esse povo é tudo doido. E o que é o evangelho para nós crentes?
que é o evangelho para você? Pérola. O que é mais precioso. E que é tão precioso que a gente quer compartilhar e dividir. A gente deve, é uma ordem. Que as pessoas conheçam a Cristo, sejam salvas, desfrutem disso, mas há pessoas e pessoas. Só que tem um detalhe. Nós vamos ser literalistas radicais? Tipo, primeira vez que você entra na casa de alguém, ou a primeira vez que você fala do evangelho para alguém, a pessoa não deu atenção para aquilo, eu nunca mais volto, nunca mais falo? O que vocês acham? É só uma vez? Só que há casos, pessoas e pessoas. Pode ser que aceite, né? Sim. Mas aí nós estamos falando de casos aonde pode ser que aceite. Todo caso é de alguém que pode aceitar? Não. Tem caso de gente que não aceita, mesmo, não quer. Depende. Pegar o quê? Ah. Não que não haja o que argumentar, né? Irmãos, é lógico que a gente está falando sobre um ponto específico que é o Evangelho, né? Quantos anos que os discípulos conviveram com Jesus no seu ministério terreno? Dizem aí que é 3 anos, né? 3 anos só. Será que quando a gente olha para a história de Jesus, da qual os discípulos ali conviveram com ele e foram chamados para poder depois continuar o que Jesus iniciou, será que Jesus não teve ao longo desses 3 anos que repetir e ensinar muitas coisas, não? Quantas vezes Jesus falou para os discípulos que eles tinham uma fé? Que a gente tem relato, quantas vezes que Jesus teve que multiplicar pão e peixe, e os discípulos, como é que nós vamos alimentar esse povo aqui, Jesus? Pelo menos 2 vezes. Só que tem gente
que demonstra interesse. Tem gente que é ensinável, tem gente que quer, mas é cabeça dura. E eu vou dizer aqui, vamos lá fora pegar umas pedras, e aí eu vou fazer a pergunta. Quem não é cabeça dura aqui, atire a primeira pedra. Atira aí. Alguém atira? Mas é diferente daqueles que podem ser considerados cães e porcos. Porque o porco recebe uma pérola, o que ele faz? Quero não. O cão recebe o que é santo. Não quero não. Quando a gente pensa em descrentes nesse mundo, tem todo descrente é do mesmo jeito? Não. Tem descrente que parece ser crente. Tem descrente que tem uma vida moral íntegra. É alguém exemplar. Tem descrente que, por outro lado, é blasfemo. Ele debocha de Cristo Jesus. Junta uma galera e vai andar pela rua e faz as coisas mais obscenas relacionadas a Jesus. São dignos de pena. São alvos para poder serem evangelizados. Mas vai depender. Se querem, se não querem, se estão abertos, se não estão, se pode ser considerado porco, se pode ser considerado... Vocês estão entendendo? Há descrente e descrente. E aí a gente vai precisar julgar. Nesses casos a gente precisa julgar. Prega. Só que aí tem aquele lá que pregou, que você está vendo que ele está atento, está sedento. Ele te procura. Já tem aquele que olha e cospe no chão, já viu? O que é isso? Cuspir no chão. Nesse caso, desprezo. Não quero isso. A esse tipo de pessoa, a esses dois tipos de pessoa, como que a gente relaciona? Do mesmo jeito? Tem que julgar quem é porco, quem é cão, porque quem é cão e quem é porco, não adianta fazer muito. Quem é que pediu para falar aí? Fala, Josimar. Uhum. Sim. Mas tem um ponto interessante aí para a gente observar do que você falou. É lógico que há eleição e a gente crê nisso, isso é bíblico. Só que ainda que alguém não tenha sido eleito, ainda que alguém não seja salvo,
e a obra de Cristo não vai ser aplicada à vida dele, nem todo não eleito é do mesmo jeito. Tem não eleito que é respeitoso, por exemplo. Agora, tem não eleito que é como o diabo. Ele debocha, ele blasfema, ele xinga a Deus, xinga a Jesus, atribui a Jesus coisas feias, ruins. Então, ainda que o não eleito não vá aceitar a mensagem da salvação, porque a obra de Cristo e do Espírito não vai ser aplicada à vida dele, existe não eleito e não eleito. Então a gente tem que ter esse critério de julgamento para saber que tipo de não eleito que nós estamos para evangelizar. Porque o tipo de não eleito que nós não devemos prosseguir com o evangelho são os cães e são os porcos. É quem não quer. É quem pode ser considerado desprezível. Porque não dá. Agora, nós não estamos falando de gente que é cabeça dura, porque nós somos. Eu tenho 38 anos de vida na igreja presbiteriana. Tem coisa que até hoje eu não aprendi, irmãos. Até hoje. Não sou maduro naquilo. Não sei lidar bem. Está entendendo? Só que o que é a diferença? A gente quer ou não quer? Infelizmente tem crente que não quer, né? Não era para ser assim. Mas eu estou levantando isso só para a gente entender a diferença. Está dando para entender, irmãos? Fala, Ailton. Depende de qual, eram dois. O que aceitou, com certeza era eleito. Desde a fundação, desde a eternidade. Só que a obra de Cristo foi aplicada à vida dele no último instante. Sim. Todo salvo é eleito. Pois não, Francis. Sim. Uhum. E a gente... Uhum. Sim. No caso, há essa diferença, né, do que o Daniel está dizendo, o texto que ele está citando, porque já era um novo momento na história do povo de Deus, aonde a lei cerimonial, ritual, já tinha se cumprido em Jesus Cristo. Então, agora pode comer carne de porco, louvado seja Deus, porque não sou muito chegado em boi, gosto é de porco. O que Jesus está falando para nós, ensinando, é que
essas duas expressões, por mais que sejam pesadas, têm que ser pesadas a esse tipo de gente, porque se referem às que desprezam a palavra de Deus. Deus, a vida com Deus. São os que zombam, escarnecem. A estes nós devemos julgar quem são. E é difícil de julgar esse tipo de gente? De saber quem é? Não. Mas a gente deve julgar, porque estes claramente demonstram rejeitar a Deus e tudo que está relacionado a Ele. Esses devem ser considerados cães e porcos, ou seja, pessoas das quais não devemos oferecer o que é santo e valioso. Eu quero te oferecer. Aceita? Quer? Jesus é um mentiroso. Ele era um adúltero, as pessoas podem dizer. Eu vou ficar oferecendo? Agora, é lógico que se por algum motivo essa pessoa acontecer algo e ela demonstrar desejo, a gente vai oferecer ou não? Está vendo que é diferente, irmãos? Nós estamos falando do presente. Está aqui. Quer? Aí o Wellington vira as costas, cospe no chão. Aí o que eu faço? Sacudo o pé. Só que aí o Wellington passou lá, sei lá, uma doença na família. Tomou uma rasteira na vida. Ele sofreu um acidente. E aquilo serviu para ele ser quebrantado. Deus começar a fazer a obra nele. E aí ele topa comigo. Rapaz, aquele disse, você conversou comigo, eu fui sem educação, mas aconteceu isso. Tem jeito de você falar um pouquinho mais sobre Jesus? Não. Falei uma vez, você desprezou, tchau, vai para o inferno. Não. Agora é outra situação. Vamos caminhar junto. Vamos aprender sobre Jesus. Oi? Amém. E é isso mesmo. Irmãos, tem a vida cristã é tão ingrata, e eu vou explicar em que sentido que eu estou dizendo isso. É que você já investiu em alguém que não era da igreja para que ele pudesse se tornar da igreja? Quem já teve essa experiência sabe como que é o investimento. Tem gente que nós vamos investir com tempo, dinheiro, com neurônio, sei lá. A gente discipula aqui, são 6 meses de discipulado direto. Só que a gente consegue terminar em 1 ano, porque não dá para ir direto. Você fica 1 ano sentado com a pessoa. E você acha que todas as pessoas que a gente discipula vão professar a fé? É ingrato. Estou pondo entre aspas, tá? Porque você dedica tempo, dinheiro, esforço, estuda, ensina, explica. E a pessoa fala, obrigado, eu vou para o mundo ou vou para outra igreja. Se vai para outra igreja, amém. A gente queria aqui, né? Pelo menos está em outra igreja. Tem isso. Sei. Mas ainda assim não dá para comparar. Eu não creio que você está se referindo a ele no sentido que nós estamos aqui entendendo o texto, porque cada um tem um processo, cada um tem uma experiência de vida. Isso tudo molda um pouco o que a gente é, a maneira como a gente percebe a vida e etc.
mas era alguém que teve avanço e maturidade, ainda que não como a gente gostaria, né? Mas é a realidade, né, irmãos? Aonde não é simples, não é fácil. O processo que foi conosco de evangelização e conversão não vai ser com todo mundo. Tem gente que o processo é rápido, tem gente que não. Como por exemplo, o Luquinhas. Chama para conversar, chama 2 vezes, puxa a orelha, vamos lá, vamos lá. Só que aí, por exemplo, no caso, aqui, né, aproveitando o parênteses, eu pensava assim, eu sou pastor dele, qual a estratégia que eu vou arrumar para conseguir chegar junto? É lógico que a pessoa também tem que demonstrar interesse para que a coisa evolua. Eu fui falho nisso, não consegui ter essa estratégia. Mas, por exemplo, o pastor Gabriel lá da primeira igreja, que era o professor dele de jiu-jitsu, teve mais aproximação com ele do que comigo. Porque não depende só do outro. No caso aqui, quem a gente está citando, que foi o Luquinhas. Depende também de quem é que está tentando fazer o contato. E aí a gente precisa de sabedoria, a gente precisa de maneira certa de falar. É muito complexo, irmãos. Oi? Não entendi. Sim, cada um é cada um. Vai ter gente, irmãos, que assim, ó, é isso, isso e aquilo outro, entendeu? Entendi. Agora você explica para o outro. Explico. Pronto. Agora tem gente que não. Irmão, é isso, isso e aquilo outro, entendeu? Não. Aí você vai fazer ilustração, entendeu? Não. Aí você vai. Vai demorar muito mais. Isso não é demérito. Cada um é de um jeito, irmãos. Cada um tem uma habilidade, cada um tem uma vida que proporcionou experiências boas, cada indivíduo é um indivíduo diferente. E a gente vai ter que ter a habilidade, humanamente falando, para tentar contribuir. Pois não? É complexo, né, a gente poder analisar. Mas, vamos pensar, não sei se eu vou estar certo na minha avaliação. Quanto mais a gente conhece, mais, vamos dizer assim, né, conhece a igreja, a Bíblia, mais a gente está ciente a respeito daquilo que deve ser a vida da igreja e dos crentes. E isso é bom. Mas às vezes essas pessoas tendo esse conhecimento, criam expectativas daquilo que eles, ao saberem, esperam que a igreja viva, e não está errado, mas como a igreja é constituída de pecadores, esses pecadores nem sempre conseguem viver aquilo que a Escritura exige deles. E aí essas pessoas que têm essa expectativa, são frustrados, decepcionados, porque tem coisa que não deveria acontecer na igreja e acontece, e aí eu não estou justificando. E aí a pessoa não sabe lidar com aquilo, porque ela criou tanta expectativa com base no conhecimento, que essa igreja é isso aqui, e deveria ser aquilo, e não vive, é uma cambada de hipócrita. O que eu vou fazer na igreja? É melhor ser igreja dentro de casa. Então a igreja está errada, porque está sendo hipócrita de fato, não estou generalizando. Aí tem que se corrigir, mas o indivíduo que também é desigrejado, ele é imaturo, ele tem que entender, e eu falo isso, nos discipulados que eu tenho oportunidade, nas pessoas que eu tenho oportunidade de caminhar, falo assim, igual tem irmãos que começaram o diaconato pela primeira vez, e aí, vivendo um pouquinho mais dentro da igreja, aí vai ver o que é a igreja, porque a gente que está de fora, não sabe dos problemas. E quanto mais poder, mais problema tem, porque aí mexe com o nosso ego.
E aí eu chego para alguns e falo assim, irmão, isso aí que é a igreja. É isso aí. Você tem que saber lidar com isso. Porque a realidade é, quanto mais fundo você entrar, mais você vai ver o que é. E aí não pode generalizar, meus irmãos. A igreja de Cristo é a igreja de Cristo. Agora, os que pertencem a essa igreja são pecadores, que vão falhar. Então, a minha análise é o que vem à minha mente, assim, em relação ao que você citou. Uma das coisas que eu acho pode ser isso. Hã? Qual? Ok, mas aí tem um detalhe, Ailton. Tem dois tipos de conversão. Conversão pontual, que é uma vez salvo, está salvo. Como que alguém é salvo? Crê no Senhor Jesus, verdadeiramente, está salvo. Simples. Alguém quer ser salvo? Só crê em Jesus. Só que não é crer de qualquer jeito, é crer verdadeiramente. Ok? Por quê? Porque Jesus é quem morre em nosso lugar pelos nossos pecados. Ele é quem cumpre a lei em nosso lugar. Por isso que a fé é crer em Jesus, nas obras que Jesus realizou, que nós deveríamos fazer e que a gente não tem condições de fazer. Uma vez salvo, salvo para sempre. Conversão. Está convertido. Trevas converteu a luz. Ponto. Isso é imutável. O verdadeiro crente não deixa de ser crente. Converteu, está convertido. Só que o outro tipo de conversão é um processo, que é um processo de santificação, maturidade espiritual. E aí cada um tem uma maturidade. Tem crente dentro da igreja que é o mais imaturo possível, mas ele verdadeiramente crê em Cristo. Vai para o céu. Então a gente tem que saber distinguir isso aí. Fala, Daniel. Vai para o caminho mais fácil, né? Que é com base nas próprias regras dele. Isso é ruim porque a igreja tem regras e tem irmãos para poder ajudar, né? Então é um benefício congregar. Para a gente encerrar, irmãos, quando eu comecei esse estudo aqui, em Mateus 7, eu disse para os irmãos que o meu objetivo maior era chegar no versículo 6. Por um simples e único ponto que eu compartilho com vocês, com base no que a gente já viu até agora. Eu também aqui em um certo momento hoje falei que a gente ia entender a importância de cumprir e não cumprir Mateus 7,6. Preste atenção aqui nisso. Quando a gente entende o que Jesus está ensinando, isso nos ajuda a corrigir o foco e traz alívio ao nosso coração. Em que sentido? No sentido, irmãos, de que às vezes a gente pega o princípio aqui de Mateus 7,6 e vai pensar no que eu vou dizer agora. Porque às vezes a gente, presta atenção, perde tempo com pessoas e coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. A gente fica insistindo com gente que não quer. Quantas vezes a gente fala a mesma coisa? Chama, conversa,
puxa a orelha. A pessoa não quer. Aí eu não estou entrando no mérito da questão de que em que momento que a gente pode insistir, a estratégia, não é isso, eu estou tentando ser mais simples. E eu vou usar um outro exemplo para ser mais simples ainda. Então, às vezes a gente foca em quem não quer e deixa de priorizar quem quer. Para eu ser simples é assim, já viu gente que você chama para trabalhar e não quer? E aí você fica lá, vão lá, cara, vamos. E aí tem um outro lá que está doido para trabalhar e a gente não foca nele. Foca em quem quer e desfoca em quem não quer. É isso. Simples. Para a gente aplicar em várias esferas da nossa vida. A gente precisa insistir, a gente precisa tentar, a gente precisa ter estratégia, a gente precisa fazer uma série de coisas. Mas a gente principalmente não pode negligenciar quem quer. Investe, trabalha, discipula, prega, evangeliza quem perceptivelmente quer. E não naquele animal, né, o burro, que está com aquele negócio assim tampando a visão. Não quer. Nós, irmãos, temos que fazer a nossa parte, mas cada um é responsável por si ou não? Assim, não leva no pé da letra. Não quer não? Problema seu. Problema seu. E foca em quem quer. Sabe? Às vezes a gente fica... Já vi, Dudu. Daqui a pouquinho eu dou para o senhor a palavra. Só terminar o raciocínio. Às vezes, irmãos, a gente fica insistindo em gente... Eu não estou generalizando, por favor, tá? Em gente antiga da igreja, não estou falando de idade também, que a pessoa não quer. E aí chega uma pessoa de fora que está ansiosa para trabalhar, para servir. E a gente está lá insistindo em quem não quer, perdendo tempo, irritando. Foca em quem quer. Fala, Dudu. Sim, exatamente. Façamos a nossa parte. Não quer? Foca em quem quer. E cada um vai ser cobrado por Deus quando Jesus voltar. E aí cada um é responsável por si. Oi, Maria. Que bênção, né? E a gente vê que... Lembra lá da parábola dos talentos? Isso, obrigado. A parábola do semeador. Qual a realidade do evangelho? Você vai pregar para vários solos, a maioria deles não vai dar fruto. Mas o que dá fruto é a 100 por 1. Então, a gente não pode focar
na rejeição do evangelho que vai ser grande. Até porque Jesus falou, o caminho é estreito, apertado, são poucos os que passam por ele. A gente tem que focar. Não, eu preguei para o cara aqui, ó, nossa, não vou pregar mais, fui frustrado, não sei pregar. Mas a gente não sabe o que Deus está fazendo ao redor. Inclusive, irmãos, isso é uma coisa que eu estava comentando com uma irmã aqui da igreja. Preste atenção. Meus irmãos, a vida nossa não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com Deus. Como assim, pastor? Deus faz o que Ele quiser com a nossa vida. Porque não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Ou seja, doença, sofrimento, morte, dói. A gente não quer passar por isso. Mas não tem nada a ver com a gente. Deus, inclusive, usa tudo isso para alcançar outras pessoas. Quer um exemplo? José do Egito. Que vida, irmãos, que ele teve. Mas qual foi a conclusão que José disse quando ele se revela aos seus irmãos? Foi para salvar o povo de Deus. Não tem nada a ver com a gente não, irmãos. A vida é sofrimento, porque nós estamos na terra, não estamos no céu. Só que a gente não sabe o que a morte de alguém tão querido vai contribuir para a vida de gente que nós, nunca vamos saber, que converteu, porque, por exemplo, viu a força do crente diante da morte. Não blasfema contra Deus. Não diz que Deus não o ama, mas está ali firme. Eu creio em Deus. Isso testemunha ou não testemunha? Só que a gente não sabe. E a gente não tem que saber. Porque a gente é humano. Como é que nós vamos... Paulo diz lá em Romanos 11, nos últimos versículos do capítulo 11, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Não tem nada a ver com a gente, irmãos. Basta Deus ter escrito, vou usar o sofrimento X na vida da Kelly no dia tal, para isso servir, para que alguém testemunhe e converta por causa do que aconteceu com ela. E aí a gente precisa ser crentes maduros para dizer, glória seja dada a Deus. Não tem nada a ver com a gente. Quem deu a vida foi Deus. E Jó falou isso, né? Aquela frase que a gente costuma usar, citar em velório, Deus deu, Deus tira, né? Bendito seja, que nós pertencemos a Deus, irmãos. Os nossos cônjuges não são nossos, os nossos filhos não são nossos, a nossa vida não é nossa, as coisas, os bens que temos não são nossos. Só que a gente costuma dizer por dizer sem entender, tudo é teu, Senhor. Opa, é bem isso? Tudo é teu? Difícil, né, irmãos? O que é o Evangelho? Mas é isso. Eu tenho tido essas reflexões na minha vida. Dói, a gente chora, sofre, mas a gente não sabe o que isso está contribuindo para o cumprimento do plano de salvação na vida de pessoas que estão indo para o inferno e Deus está usando isso para tirar do inferno. Louvado seja Ele por isso. Inclusive, irmãos, quem teve que sofrer para a gente poder estar no céu? Pessoas, os reformadores, os da galeria da fé, os mártires, mas principalmente Jesus. Precisou morrer para a gente ter vida. Aí a gente vai achar que a nossa vida vai ser diferente? Não tem como. Nós vamos passar por sofrimento. Infelizmente. Mas Deus usa isso, porque a nossa vida pertence a Ele, para contribuir para o plano de salvação, assim como foi com José. Quem pediu para falar? Oi, Ailton.
Amém. Só que isso é uma situação das tantas que acontecem e a gente não sabe e talvez nunca vai saber. Talvez lá na eternidade, sim. Esses dias eu estava falando com essa mesma pessoa que eu falei sobre essa análise que eu fiz, estou fazendo da vida. Eu disse para ela que nós vamos chegar lá, isso aí é uma percepção que eu tenho, tá? É algo que eu creio daquilo que não está na Bíblia, então não é regra. Eu creio que nós vamos lembrar de tudo lá no céu, aí nós não vamos discutir sobre isso, eu tenho meus argumentos, mas essa é a minha percepção, vamos lembrar de tudo. E eu creio que, como nós vamos ter a eternidade, nunca vai acabar, nós vamos ter tempo talvez de conhecer todo mundo sobre a face da terra, porque nós não vamos procriar, né? Não tem nem como procriar se vai ser uma vida eterna, aí não vai acabar de gente. Mas enfim, nós não vamos entrar nessas loucuras, né? Aí eu creio que, tendo a vida eterna, talvez a gente vá esbarrar com alguém, que alguém vai falar assim, rapaz, no dia tal, você fez isso, e por causa disso, eu entreguei minha vida a Cristo. E aí a gente vai ficar surpreso de dizer sim, não sabia. Mas quanta coisa boa na nossa vida, ruim, não tem acontecido, que isso tem sido uma pregação, uma evangelização, em que pessoas têm convertido. E como a glória não é nossa, a gente não precisa saber. É tanto que Deus não vai deixar a gente saber, na maioria dos casos. Os poucos, amém por isso, né? Isso alegra o nosso coração. Porque não tem nada a ver com a gente. É tudo a ver com Deus, não é isso que a gente diz? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não tem glória nenhuma nossa. Está aqui a minha vida, Senhor. Tem que ter coragem para dizer isso, né? Faz o que o Senhor quiser. Mas a vida é isso aí. Ok? Só para vocês não esquecerem, Mateus 7,6. O que Jesus nos ensina é: foca em quem quer e para de perder tempo com quem não quer. Dê pérola e o que é santo para quem não é cão e para quem não é porco. Investe mais em quem quer. É isso. Vamos orar. Ficar de pé, irmãos. Agradecemos, ó Deus, por mais um dia, mais um culto, mais uma reunião, mais um estudo da Tua Palavra. Agradecemos pelo Teu Espírito que fala ao nosso coração e aplica a mesma, para que nós pratiquemos, sejamos felizes e principalmente possamos glorificar o Senhor. Ó Deus, ajude-nos a entender o que é a vida. Usa-nos e possamos ser aprovados em meio à provação para a glória do Senhor. Que, ó Deus, o Senhor também nos dê sabedoria para julgar aqueles que rejeitam, não querem nada com o Senhor, mas daqueles que querem, ainda que sejam pessoas que a gente tem que caminhar com paciência por muito tempo. Que, ó Deus, a nossa vida sendo um instrumento nas Tuas mãos, possamos edificar e abençoar aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Abençoe a nossa igreja, o Teu povo. Dê ânimo, ó Deus, dê desejo ao Teu povo de querer as coisas do Senhor. Tenha misericórdia e não nos entregue a nós mesmos, porque nós temos a tendência a nos afastar de Ti. Ajuda-nos. Se conosco, nos leve em paz em nome de Jesus. Amém.